Boa noite, meus queridos amigos, boa noite, internautas que estão conosco no dia de hoje. É uma grande alegria estar aqui novamente com vocês, estudando o Evangelho de Jesus, né? Nós vamos hoje estudar um capítulo do livro Palavra de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, escrito por nosso querido Emmanuel, né? E o capítulo é o capítulo 96, intitulado Nas Palavras, né? Bom, o comentário de Emmanuel se refere à epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. E Emmanuel inicia, né, os seus comentários da seguinte maneira: mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Então, meus queridos, nós entendemos aqui nessa primeira afirmativa de Emmanuel que a palavra, né, o verbo, a comunicação, ela é um dom divino, né, que nós desenvolvemos ao longo de vários milênios. Se nós pensarmos na humanidade há milhões de anos atrás e pensarmos como o ser humano se comunicava, geralmente eram gestos, né? Não havia a palavra falada. A palavra falada, ela marca um desenvolvimento excepcional na humanidade, e não só em termos sociais, em termos científicos, mas também na espiritualidade. Porque a palavra é dom divino, é a forma de expressão do nosso pensamento. Nós revestimos o nosso pensamento com as palavras. Nós utilizamos das palavras para mostrar o que nós sentimos e o que nós pensamos. Por isso, palavra é dom divino. E diz Emmanuel, e se é um dom divino, se a palavra tem a capacidade de iluminar, inflamar é iluminar, né? Por que nós vamos jogar palavras na lata de lixo? Quando é que nós jogamos a nossa palavra na lata de lixo? É quando nós estamos expressando uma série de pensamentos e sentimentos que não colaboram em nada para a nossa evolução e para a evolução do outro. Apenas, muitas vezes, agregando mal-estar, não é? Então, nós precisamos aprender que a queixa, né, muitas vezes é essa palavra que está exprimindo uma insatisfação, muitas vezes sentimentos de angústia e de ódio, muitas vezes sentimentos de revolta, de incompreensão. E a palavra, ela traz dentro dela todos esses sentimentos, porque ela reveste o sentimento e o apresenta a quem está ouvindo. É através dela que nos mostramos. Diz Emmanuel que nós não devemos transformar a própria frase em lama sobre chagas abertas. Ora, lama sobre feridas abertas significa que nós estamos contaminando
agindo de forma a agravar o quadro da criatura que já está ferida, não é? Então, através da palavra, nós podemos piorar a situação de dor e de sofrimento que a criatura está envolvida, onde ali, através dessa dor, desse sofrimento, muitas vezes ela sangra, né? E nós, através da palavra, nós podemos tornar aquela ferida uma ferida pior do que já era antes, de difícil superação, muitas vezes inviabilizando a cura dessas feridas, né? Quando a gente não coloca ali nas palavras a generosidade, a misericórdia, para dar àquela ferida emocional, de sofrimento e dor, o dom da cura. Então, a palavra, ela é remédio, ela alenta, ela cicatriza, ela fortalece, ela rejuvenesce. Quando aquele que usa da palavra coloca através dela todos os bons sentimentos e os sentimentos positivos de construção. Diz Emmanuel: podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Mobilizar o verbo no bem principalmente não ressaltar o mal aos olhos do outro ou dos outros, né? Aos olhos de quem observa, ou mesmo aos olhos de quem está envolvido pela situação, né? Então, usar da palavra ressaltando o bem e não ressaltando o mal. Quando nós conseguimos fazer, a gente faz isso muito numa técnica pedagógica, nos cursos, né? Atualmente no curso médico, a gente usa uma técnica em que você, ao invés de você dizer para o aluno o que ele errou, você vai dizer para o aluno o que ele pode melhorar. Perceberam a diferença? Ao invés de você dizer o que errou, ou seja, ao invés de você pronunciar um julgamento a respeito do que ele fez, você pode dizer a ele os pontos que podem melhorar. E, associado aos pontos que podem melhorar, a gente sempre começa pelos pontos positivos que ele já apresentou. Então, quando nós vamos ensinar um aluno, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, que ele precisa lavar as mãos antes de examinar todo o paciente, coisa muito simples, né? Ao invés de eu dizer ao aluno, mas você não lava a mão, você está ficando doido, você tem que pôr a mão limpa no paciente, você está agindo errado, né? O que nós vamos dizer? Olha, você é bastante atencioso com os pacientes, gosto muito da maneira como você recebe o paciente no consultório. Seria muito bom se você se lembrasse sempre de lavar as mãos antes de tocar no paciente, que é muito importante. Entender o diálogo diferente? E é assim a proposta das boas palavras, né? Onde você mobiliza o verbo no bem,
Com isso, você não ressalta o mal aos olhos de quem observa ou mesmo aos olhos de quem está envolvido naquela situação. Diz Emmanuel que a gente tem que erguer a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Então, a palavra deve erguer a esperança e não retirar da criatura a vontade de melhorar, a certeza de dias melhores. Por mais obscuro que seja o horizonte, nós precisamos apontar qualidades nobres. Com isso, a gente melhora a baixa estima que a criatura traz. E quando eu falo do outro, eu falo inclusive de nós mesmos. Quando nós estamos usando de extremo rigor para conosco, muitas vezes nós estamos nos desabastecendo do amor de Deus e da misericórdia de Deus por nós. Então, nós precisamos aprender a exercer a misericórdia para com o próximo e para com as nossas dificuldades. Enxergar as nossas dificuldades é o primeiro passo para solucioná-las. E se eu já as enxergo, eu já tenho o que comemorar. Eu já as observo. Crio consciência a respeito delas. Estou dando o primeiro passo na direção de solucioná-las. É assim que Emmanuel vem nos trazer a necessidade de nós utilizarmos a palavra exaltando o amor, porque o ódio intoxica, envenena, adoece. E quanto mais a gente alimenta o ódio, o desejo de vingança, às vezes nós não desejamos o mal através das nossas mãos, mas nós desejamos que o mal aconteça na vida do outro. Seja como for, através de outros mecanismos aos quais não estamos envolvidos, mas o nosso desejo de desejar o mal está ali, né? Então, a primeira coisa para a gente evitar isso é reconhecer que em muitos momentos nós somos capazes de desejar o mal. E através da vigilância, começar a mudar a forma de ver as coisas, para que um novo sentimento nasça e seja maior do que o desejo de vingança. E quando eu falo vingança, às vezes a gente pensa da gente provocar o mal, mas não. Vingança no sentido de que aquele outro que de alguma forma me prejudicou seja infeliz, né? Basta a gente desejar isso, que nós já estamos praticando uma vingança, né? Baseado no ódio. Portanto, as palavras, elas devem alimentar a esperança. A esperança, principalmente naqueles que estão com muita dificuldade de vencer os seus desafios. Nós viemos na Terra com o propósito de evoluir. Quem não tem desafio fica estacionado. Quem tem desafio se movimenta. É obrigado a se movimentar. E cresce. Cresce espiritualmente. Muitas vezes na resiliência,
na empatia, na paciência, na tolerância, no respeito, em desmanchar preconceitos, desconstruir preconceitos. Então, nós estamos aqui para isso, enfrentar esses desafios. A palavra, segundo Emmanuel, deve destacar as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Quantos de nós, antes mesmo de nós falarmos uma boa palavra a quem está sedento de uma boa escuta, quantos de nós primeiro censuramos? Então, antes de nós dizermos, tem confiança em Deus, você vai vencer essa dificuldade, às vezes a gente faz questão de dizer, mas eu falei para você que não era para você fazer isso. Eu falei com você que esse negócio ia dar errado. Está vendo? Olha o que aconteceu. Não é? A gente não faz isso. Quase que automático, E nós precisamos mudar esse automatismo. Então, ao invés de nós censurarmos de imediato, nós precisamos primeiro fortalecer o que a criatura ainda tem de bom. O bom pensamento, o bom sentimento, a boa esperança, a confiança, a fé no futuro. Nós precisamos primeiro fortalecer isso e depois trazê-la para a consciência de novas opções de vida que precisa tomar, novas opções que precisa fazer. Então, a gente ergue a criatura que caiu no chão e depois, junto com ela, a gente propõe novos caminhos. Não adianta apontar caminhos em quem está resvalado no chão. A criatura tem que se erguer para poder conseguir fazer uma opção, mudar. Então, a palavra, ela deve desdobrar-se no trabalho restaurador, porque se ela não se desdobra no trabalho restaurador, o pessimismo toma conta. E o pessimismo é uma verdadeira chaga, é uma ferida que cresce. Eu costumo dizer que é um micro-organismo que entra dentro da gente e vai proliferando e proliferando. E quando você percebe, toda o seu pensamento, o seu sentimento está tomado por aquele pessimismo, por aquela descrença, por aquela falta de confiança. E anda sempre lado a lado com a baixa estima. Então, a palavra deve jogar luz sobre os pontos positivos. E jogar luz sobre os pontos positivos significa, principalmente, você fazer o melhor que estiver a seu alcance fazer. Uma criatura, ela pode ter o desejo imenso de ajudar. Às vezes, um parente que está passando uma necessidade, E uma necessidade pode ser de várias naturezas. Pode ser uma necessidade moral, espiritual, uma necessidade material. E, às vezes, a criatura se vê com parcos recursos. Mas eu tenho tão pouco para ajudar. Vamos dar exemplo de uma necessidade material. Eu tenho tão pouco para ajudar. Mas, muitas vezes, você tem algum tempo disponível na sua semana que você pode colocar à disposição
né, desse seu parente, desse seu amigo, dessa pessoa que você tem um apreço muito grande, para cuidar de alguma coisa que lhe tome tempo, para que ela possa realizar uma atividade e ganhar algum recurso, um pão de cada dia. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um tempo disponível. Eu posso ficar com a sua criança para você fazer uma atividade que vai te render algum recurso, para você colocar o pão dentro de casa, né? Eu tenho um dia da semana que eu posso me dedicar a isso. Então, nós, muitas vezes, baseado na falta de recursos, na falta de tempo, na falta de disponibilidade, nós muitas vezes deixamos de colaborar. E a palavra, ela é muito isso. Porque a palavra dita na hora correta, revestindo os bons sentimentos que nós temos, ela é como luz, né? É como a luz do candeeiro, que amplia a visão de quem está recebendo aquela palavra, de quem está recebendo aquele conselho, de quem está recebendo aquela força de amizade, aquele apoio, né? Diz Emmanuel também que a palavra deve louvar a bondade. Ela deve sempre ter por objetivo provocar uma mudança que gere sempre algo de bom, algo benéfico. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar de uma vez por todas, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Então, se nós estamos num ponto, diante de um quadro, né, que nós somos, às vezes, chamados a fazer uma intervenção, a situação está tão crítica que nós não encontramos a brecha para colocar ali uma palavra que gere benefício mútuo, então segura. Não fala nada. Muitas vezes o silêncio, ele pode falar mais do que uma palavra revestida de sentimentos desequilibrantes, de sentimentos que não são bons. O silêncio, às vezes, fala mais, né? Então, quando não houver ou não couber palavras exprimindo o bem, a gente deve evitar de falar, mas pensar no bem. Pensa no bem quando não puderes falar nele. Tivemos numa situação em que nós estamos sendo envolvidos numa crítica destrutiva em relação a uma situação, a uma pessoa, a um grupo de pessoas, ao setor de trabalho, né? Nós estamos ali sendo envolvidos numa crítica destrutiva. É preferível calar e emitir bons pensamentos. Não está muito bom, mas pode melhorar. Fulano ainda vai melhorar. A gente tem que ter calma, paciência. A gente precisa ser firme, mas com amor. Como a gente faz com os filhos, quando nós estamos educando. Quando nós educamos os filhos, eles querem fazer algo que é inadequado, nós somos firmes,
não é? Em dizer para ele que isso não está correto, que isso vai gerar um mal, que seria melhor que fosse numa outra direção. Nós estamos falando com amor, né? E é isso o que a vida pede da gente diante daqueles outros que não são nossos filhos de carne, né? Mas que são nossos irmãos em Deus. Então, nós somos todos uma única família. Palavras são sementes. Olha que interessante. Sementes que, diante de condições favoráveis no coração humano, poderão frutificar ações benfazejas que certamente tornará o mundo melhor para que a gente possa, então, viver nesse mundo melhor. Palavras são sementes. Às vezes, queridos, a semente, ela precisa da chuva, ela precisa do sol, da temperatura adequada do solo, muitas vezes das folhas de humus que vão cair ali em cima e vão fertilizar aquela terra, para que a semente se abra e gere a árvore, né, que nos nutre, que faz a reciclagem do oxigênio na terra. As palavras são como semente. Às vezes a gente fala assim, não adianta eu falar nada, é a mesma coisa que está falando para a parede. Estou perdendo meu tempo. Não. A boa palavra é a boa semente. Vai vir a chuva, tempestade, o fertilizante, vai haver um momento que essa palavra vai gerar vida no coração da criatura que a escutou, que a recebeu. Quantos de nós hoje falamos assim? Bem que meu pai falava assim, assim, assado. Eu lembro da minha mãe falando assim, 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 assado. Depois que passa, que vem a dor, que vem a experiência, que vem o sofrimento, a criatura compreende o que você quis dizer. Na hora que ela compreende, ela abre a perspectiva na vida dela, e ali ela consegue ir mudando os rumos, né, da sua viagem, que a vida é uma verdadeira viagem. Então, diz Emmanuel, é o seguinte, que a gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Quando nós não pudermos ou não tivermos em nós recursos para lançar a boa semente, para lançar a boa palavra, a gota silenciosa, ela alivia também. Se naquele momento nós não sabemos o que dizer para que a situação fique melhor, vamos silenciar. Vamos pensar positivamente, emitir um pensamento positivo para que aquela situação se abrande, para que as criaturas envolvidas se pacifiquem. E para o problema que era um verdadeiro nó, se torne um laço mais fácil de ser resolvido, né? Então, a gota silenciosa, ela também traz benefícios. Quando nós não tivermos a palavra semente para ser lançada. Então, diz Emmanuel, nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém,
É preciso consultar o próprio íntimo para saber se em lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Portanto, quando nós vamos nos queixar ou nos queixar de alguém em especial, a primeira coisa que nós temos que fazer é um exercício de empatia. O que é o exercício de empatia? É se colocar no lugar do outro com os recursos que ele tem. Eu falo recursos íntimos, educacionais, amorosos, que ele recebe. Porque você tem outros recursos, diferente dele. Para você conseguir avaliá-lo, você tem que se colocar no lugar dele com os recursos dele. Porque senão é incomparável. Não há possibilidade de dizer, eu faria assim, eu faria assado. Se fosse eu, seria assim. Se fosse você, seria assim com os recursos que você tem. Com o que você pensa, o que você sente, a educação que você recebeu, o amor da família que você recebeu, né? Com a sua história. Agora, se você quer avaliar o outro, você se coloque no lugar do outro com a história que o outro tem, com as construções que ele tem, não com as suas. Não dá para avaliar baseado na sua construção. São histórias diferentes. Então, nós não temos condição de julgar. Não há como avaliar criaturas com histórias diferentes. A atitude, a maneira de pensar e de sentir vão ser diferentes. Né? E é muito bom quando a gente, de forma empática, avalia e se pergunta: se eu estivesse no lugar dele ou dela, passando pela mesma situação, com toda a história que ele tem de vida, eu faria melhor? Eu agiria diferente? Talvez sim. Talvez não. Talvez fizesse a mesma coisa, ou talvez fizesse pior. Dependendo dos recursos internos que eu trago de vidas anteriores, pode ser que em recebendo o que ele recebeu nessa vida, né, na história que ele construiu nessa vida, eu talvez agisse até pior. Atendendo aos apelos que eu já trago de vidas passadas. Né? Então, por isso Jesus deixou isso muito claro quando ele disse: com a mesma medida que medires alguém, será medido. Não julgueis, para não serdes julgados. E quando ele diz a Maria Madalena, que foi jogada para ser apedrejada, por ter cometido à época um ato considerado repulsivo pelos judeus, né? E Jesus perguntou, aliás, afirmou: quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Um a um foram se retirando. Sobraram apenas Jesus e a mulher. E ele perguntou a ela: mulher,
onde estão os que te condenaram? Ninguém. Todos foram embora, né? Foram embora, Senhor. Então, ele diz: então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Isso porque Jesus sabe que nós, cada um de nós, está traçando o seu roteiro evolutivo e todos nós estamos aqui na Terra necessitados de misericórdia. Somos todos nós, estamos todos nós na condição de criaturas em evolução. Os espíritos evoluídos que aqui vieram, né, e que se destacaram pela sua missão e já partiram. Outros estão aqui de maneira completamente anônima. Espíritos altamente evoluídos, anônimos, que fazem a vida de muitas criaturas ser melhor todos os dias. Mas não aparecem no jornal, não são destaques nos folhetins, no Instagram, no Facebook, não têm seguidores. Mas são criaturas que fazem a vida de muitos outros serem melhores. E nós nem temos conhecimento delas, destes espíritos. Bom, pessoal. Então, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês no dia de hoje, né? Essa reflexão. Convidando a todos que refaçam essa leitura que está lá em Palavras de Vida Eterna, capítulo 96. Né? Nós queremos agradecer aqui a atenção dos nossos queridos internautas que estão sempre conosco, nos acompanhando nos estudos, né? Pedindo a Jesus a bênção para todos que estão aí do outro lado da tela, né? E a todos vocês que estão aqui hoje em busca da misericórdia divina, que todos nós somos necessitados, né? E que bom que nós temos a fonte que nos alimenta e que vai acerenar as nossas almas e vai nos dar aquela força para nos alimentar e nos sustentar e nos manter no caminho. Tá certo? Então, uma boa noite a todos.